Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 2, 31 de agosto de 1899. Foi o estudo 57 da Escola da Divina Vontade, esse trecho. Confessor da obediência, de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado o confessor a obediência de que quando viesse Jesus devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o padre, o confessor. E ele me disse: filha, abnegação. E eu: mas Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez: abnegação. E eu: mas Senhor, o que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E ele, pela terceira vez: minha filha, abnegação. Então ele queria exercitar a Luísa no extremo da obediência, né? Na obediência extrema, porque é uma coisa assim natural da alma que ama a Deus, buscar a Deus, né? De quem ama a Deus, buscar é uma coisa natural da nossa alma, né? Quando a gente ama, claro. E ainda mais a Luísa, que via Jesus, né? Então é uma coisa assim, como ela fala no outro trecho, é igual respirar, bater o coração. Então ele o confessor pediu para ela uma obediência que era extrema, de não desejar, ela não era para desejar Jesus, era para falar para ele o que ela mais queria, então era o maior sacrifício, era não falar com ele, porque o que ela mais queria era falar com ele, era estar com ele, era olhar para ele, ver ele, né, falar com ele. Então ele pediu o extremo, o maior sacrifício, né? O maior sacrifício, e ela tinha que ser obediente, como ele falou no outro texto, no próximo. Quero que em tudo seja igual a mim. Eu fui obediente. A obediência não se contentou enquanto não me tirou cada gota do meu sangue, enquanto não me vi morrer na cruz. Então, eu quero de você. Nós fomos feitos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí ele quer que a gente recupere essa semelhança com ele, né? E aí eu lembrei de hoje essa extrema obediência, né, que foi pedido para a Luísa. Ela até achou uma brincadeira, não tem lógica, né? É uma coisa assim, nem levou a sério, né, quando o confessor falou. E Jesus é muito sério. E ele falou para ela 3 vezes abnegação. Então esquece de você e obedece, porque eu sou obediente. Então eu quero de você também perfeita obediência. Hoje na homilia o padre Reginaldo Manzotti falou que do sacrifício de Abraão, né, que foi testar a fidelidade, a lealdade de Abraão, pedindo para ele o maior sacrifício que Deus poderia pedir, o que ele mais gostava, para ver se ele sacrificava por amor a Deus. Então ele pediu que o filho, não tinha um sacrifício maior para Abraão. Ele pediu o filho. Aí ele provou a fidelidade. E aí o anjo do Senhor falou, né? Não faça mal ao seu filho. Agora eu sei que você ama a Deus, é fiel, né? Então, testou a fidelidade dele. Então, na Luísa, ela obedecer nesse ponto de abrir mão do que ela mais ama, do que ela mais quer, testa a obediência dela. Testa a obediência. Então, aí eu lembrei
do pecado original, né? No pecado original, Deus testou a fidelidade do homem, né? E o homem não obedeceu. Ele pediu, não coma desse fruto. Se você comer, com certeza vai morrer. Vai morrer, vai perder vai perder a vida eterna. E aí ele ele amou mais o que estava sendo oferecido para ele do que a própria vida. Ele não obedeceu. A própria vida que vinha de Deus, então não foi testado e não passou. E aí vem Jesus testar, porque foi Jesus que pediu. Foi a vontade de Deus que quis testar a Luísa assim. O confessor foi um instrumento, não foi um capricho do confessor assim, de querer fazer isso, uma coisa pessoal, como foi falado na aula. Foi uma questão foi Jesus que quis isso. Só que ele teve que corresponder, como foi falado na aula também. O confessor e todos nós só fazemos as coisas para a divina vontade se a gente tiver a correspondência. Não tem nenhuma violência, Deus não violenta. Ele quer fazer algo, nos usar como instrumento para fazer as coisas, mas a gente tem que querer, tem que estar disposto, né, disponível. Então, quem fez isso aqui foi Jesus. Foi uma vontade dele, para testar a obediência da Luísa. Vou até ler aqui os principais pontos que eu anotei, né, da aula. A obediência era um teste para Luísa, que a obediência era tudo para Jesus, e ela está sendo, ela como outro Cristo, e nós também temos que ter a mesma coisa. Eu até falei para uma das meninas esses dias, que ela falou que o esposo que ele tá meio doente, não sei o que ele tá meio doente, e ela falou assim, eu acho muito legal o jeito que vocês fazem, vocês sempre estão falando que obedece o esposo e tudo, mas aqui não dá certo comigo, porque ele tá doente. Aí eu falei para ela, na hora eu lembrei do que a Nossa Senhora falou no livro da Valtorta, aí eu falei para ela assim, independente disso, seu esposo é o sacerdote do lar, você tem que deixar ele no lugar que Deus concedeu para ele, que Deus confiou como sacerdote, chefe e esposo. Então, obedece. Independente se ele está doente. E peça a Deus a discernimento para ver quando for uma coisa assim muito absurda, não sei, que aí você tem que conversar com ele, mas sempre muito, tem que estar muito andando na linha da obediência ao esposo, não, independente se ele tá doente ou não, ele não deixou de ser o sacerdote. E aí eu lembrei de um capítulo que fala na Valtorta, da Nossa Senhora, quando ela falou assim, a obediência que salva. Eu mandei para ela, falei, leia o capítulo, vê o que a Nossa Senhora falou. Só que ela não entendeu muito bem. Depois eu falei para ela, eu falei desse capítulo, ela leu, mas não focou nisso, né, que eu falei, da obediência. Falei assim, eu pedi para você ler isso aqui, porque nesse capítulo a Nossa Senhora explica da obediência, que era o que eu estava te falando, que Deus estava falando. A obediência salva. Que no capítulo que fala do Zacarias, que quando Nossa Senhora e São José estavam de planos voltar para Nazaré com Jesus, o Zacarias falou assim, não, ele tem que ficar aqui em Belém, porque a profecia deixa claro que o Salvador ia nascer de Belém, da Judeia, e que ele tem que ser daqui, aquela cidade é desprezada pelos judeus, então se ele ficar lá, e não sei o que, começou a falar um monte de coisa humana, assim, que ele aqui eu posso ajudar vocês, eu posso formar ele, ele é sacerdote, né? Eu posso ensinar para ele. Então ele tava falando umas coisas assim humanas demais. Aí e São José ia ter que deixar tudo lá e ter que arrumar outro trabalho lá e tudo, enfim. Aí a Nossa Senhora falou assim que ela obedeceu por causa dele ser sacerdote. Eles obedeceram. Ela falou assim, eu vi que ele tava falando, tipo, coisas totalmente humanas,
Mas ele não deixou de ser sacerdote. O poder sacerdotal estava lá nele. Ele era consagrado, sacerdote. Então, Deus estava usando a boca dele para falar a vontade de Deus. E, né, Nossa Senhora falou, eu obedeci. Eu obedeci. E o que aconteceu depois? Aconteceu a perseguição do Herodes. E como eles estavam em Belém, foi mais fácil para fugir para o Egito, porque se a perseguição se chegasse em Nazaré, e ela falou era muito provável que chegaria, eles não iam conseguir fugir tão facilmente como foi, por causa que estavam mais perto da rota de fuga para o Egito. Então ela falou, ele estava falando de forma humana, falando coisas humanas, mas a obediência salvou. Então é tão sério isso, né? Muito sério obedecer. Então aí eu falei para ela, lê isso aqui que a Nossa Senhora falou, é importante, é muito importante entender isso. Então é isso. Aí então a obediência era um teste para a Luísa, para testar a santidade dela, uma prova, né? Um teste. Como foi Abraão foi testado, Adão foi testado, ela foi testada. Porque Jesus é obediente. Então, se Jesus estava vivendo nela, né? Então, é ele que tem que... Aí você prova, né? Ele mesmo está aqui. É Deus mesmo que está aqui. Porque a virtude tão importante está aqui. Era um teste. Foi Jesus que orientou o padre, mas o padre precisava corresponder, como falou. Ninguém faz nada para a divina vontade sem corresponder. Então, isso cabe para tudo, né? Deus quer que você viva na vontade divina, quer que você volte à ordem primordial da criação. Está aqui o livro do céu, da parte dele está tudo. Tudo da parte dele está tudo pronto. Mas a gente que tem que corresponder. Como falou, não sei se foi uma dessas aulas últimas. Na criação, Deus não usou o homem, ele fez tudo sozinho. Na redenção, tinha a mãe dele, mas a mãe dele é a cópia dele. A Nossa Senhora é por graça, porque Deus é por natureza. Então, ele não achou nenhum empecilho, assim, praticamente foi sozinho, porque ela é divina, né? Não que ela seja Deus, mas ela é totalmente por graça, porque ele é por natureza. Então, era praticamente ele só. Mas na santificação tem a nossa participação. A gente tem que querer. Tem que falar ao Fiat. Tem que sacrificar a nossa vontade. Como Jesus falou aqui para ela. Abnegação, sacrifício da vontade. Sacrifício, renúncia de você mesma, da sua vontade. Então, a Luísa tinha que sacrificar a vontade dela de ver Deus, de falar com Deus. Então, um sacrifício, assim, um martírio muito grande. De você ter que obedecer e não falar com Jesus. Se ele vier falar com você, você falar que não quer, sendo que é o que você mais quer na face da terra. É o sacrifício do sacrifício. Então, a Luísa, ela tinha que consumar a santidade humana dela, todas as virtudes. Fala no livro do céu essa parte, né, que a Luísa tinha que consumar a santidade humana dela e todas as virtudes, e principalmente essa virtude da obediência, que é tão importante, né, que Jesus tanto fala, tanto ama, como ele vai falar aqui, quanto eu amo as almas obedientes, né, que imitam Jesus nesse quesito. Então a Luísa passou por tudo, consumou nela essa virtude. Isso prova a santidade dela. E ele ajudou ela, quando ele chegou e falou, né, quando ele falou para ela, filha, abnegação, a palavra dele é criativa. E quando ele também falou no outro trecho aqui que eu vou ler, sobre isso, eu quero que você seja obediente. Eu fui o mais obediente, você seja também obediente. Isso que ele fala, cria na nossa alma a força para fazer o que ele está falando. Cria essa palavra que ele está proclamando. A palavra dele é criativa.
Ela leva bem substância, ela tem substância, ela cria na sua alma o que você está ouvindo dele. Se você quer, né, e corresponde, você recebe. Se a sua alma está aberta, né, para ouvir, corresponder, se você ouve com atenção e quer fazer, e quer a abnegação, acontece. Porque a palavra de Jesus é criativa, então ele ajudou ela a passar por essa prova, né? Quando ele falou essas palavras para ela, ele veio ajudar ela, né? A Luísa tinha muito o pensamento assim de é importante para Jesus, é importante para mim, eu vou fazer, por causa do amor que ela tem por ele. O amor que faz isso, né? Você querer fazer o que o outro quer. Abrir mão de você para satisfazer o outro. Então, se era importante para ele, ela ia fazer. Por mais difícil que fosse. Como ela sempre fala, o livro do céu, quando ela está falando que está escrevendo o livro do céu, é por obediência. Se não fosse Jesus que quisesse, ela não queria escrever, mas ela escrevia porque Jesus queria, porque era importante para Jesus, porque ele falava que queria, que era a coisa mais importante, que ela escrevesse tudo, que a vontade dele fosse conhecida. Então ela escrevia sem vontade, assim, não é que ela, nossa, como eu tô louca para escrever esse livro, a melhor parte do meu dia é escrever. Ela não queria escrever. Ela não queria, ela não tinha vontade de escrever. Ela só queria ver Jesus. Mas ela não queria escrever, tanto que ela fala várias vezes, que martírio, que sacrifício que eu tenho que fazer para escrever. Mas se era importante para Jesus, ela escrevia. Então a gente tem que ser a mesma coisa. Isso vai se tornando também na gente, vai acontecendo isso com a gente, como foi falado na escola. Às vezes a gente fala, eu não quero fazer as coisas, eu não quero partilhar nada, eu vou ficar só lendo sozinho o livro do céu, eu não quero, tenho dificuldade, sou tímido e tudo. Mas se é importante para Jesus, a gente passa em cima disso e faz. Por mais que seja difícil, por mais que seja um sacrifício, a gente faz. Né? Por quê? Porque a vontade de Deus tem que ser conhecida, que é o que Ele mais quer. Que a vontade dele seja conhecida. Então, fazer esse livro chegar em outras pessoas, ajudar as pessoas a entender, porque não é fácil entender o livro do céu, assim. Então, você partilha com essa intenção de ajudar as pessoas. Não é para você, é para o outro, é para Deus. É para Deus, é doação, é sacrifício, é doação. A gente tem que fazer o mesmo. Se é importante para Jesus, eu vou fazer. Se é importante para Jesus que eu esteja na live toda quinta-feira para fazer a vontade dele ser conhecida, que o reino aconteça, que é isso que ele mais quer. Se é importante para ele, eu vou fazer. Se é importante para ele que eu fazer vídeo, divulgar o livro do céu, eu vou fazer. Então, a obediência, aí outra parte, no outro trecho, né, da aula, antes dele, estava falando da situação da igreja, né, dos padres, da situação da igreja. E aí, a obediência, aí foi falado, a obediência que vai salvar a igreja. Porque os padres, os sacerdotes têm obediência aos seus bispos, as religiosas têm obediência, né, nas suas congregações lá, nas madres, lá nas irmãs, tem esse regime da obediência na igreja. Então, a igreja se mantém de pé por causa dessa obediência. Que tem mais problema que tem as escapadas, né, tem essas escapadas, esses pecados. E aí acaba que atrai a justiça e a igreja fica doente. Ela tá viva, mas tá doente, tá moribunda. Tá doente por causa de pecado. Aí acontece que atrai a justiça. E o que é essa justiça? Como foi explicado? Tanta confusão na igreja. Tanta confusão. Umas pessoas pensam de um jeito, outros de outro. Vários grupinhos, né? Muita confusão e a justiça acaba que essas escapadas, né, dos sacerdotes e das pessoas da igreja acaba sendo Deus permitindo
que tudo seja revelado, que não fique mais escondido. Isso é a justiça. As próprias escapadas, né, são reveladas. E é uma confusão, é um castigo que Deus permite, né, por causa justamente dessas escapadas. Mas aí a igreja fica de pé por causa dessa obediência que existe, mas fica doente, não está saudável. Não é saudável, tem pontos, né, no corpo místico doentes, chagados. Mas aí o que Jesus falou, né, no vídeo da quaresma de reparação, a própria dor que eles causam, que os sacerdotes causam, essa dor, nessa cruz íntima que Jesus tem no coração por causa desses pecados, dessas ofensas, essa dor que ele sente, ele oferece para o Pai pela própria salvação, pela salvação dessas próprias almas que fazem isso, que causam essa dor. Então, ele oferece essa própria dor em prol, em benefício dessas próprias almas que estão causando a dor nele. Muito incrível, o amor infinito. A igreja não sai do seu posto, mas fica desse jeito, né, doente. É a imagem que Jesus mostrou da igreja para Luísa, né? Uma mulher majestosa, mas doente, tá doente, mas é majestosa, não deixa de ser. Aí o outro trecho é o 268, 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência. E tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse o fiat voluntas tua. Também isto. Mas, ó, quanto me custa, e que cruel martírio. Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado. E como meu coração está acostumado a pedir e desejar Jesus continuamente, tanto que assim como é o contínuo respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer meu único bem, como se fosse uma coisa já natural, amar Jesus, desejar Jesus, querer falar com Ele. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Então, morte, né? Morte para o eu, morte para a nossa vontade. Isso é uma morte, uma renúncia muito grande, um sacrifício da vontade muito grande. Não, né? O que ela mais queria era como se fosse deixar de viver, mas sem morrer. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz. Como impedir ao coração que peça a sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo. Tá vendo? Ela tinha que fazer um exercício de vontade, de usar a vontade dela. Então, isso que Deus queria, né? Esse exercício tão forte de usar a vontade, de vencer com a vontade. Na verdade, renunciando à sua vontade. É um exercício muito forte, muito sacrifício de renunciar à vontade, um extremo exercício de renunciar à vontade própria. A vontade própria, nossa. A vontade se põe com toda a sua força a freá-lo. Mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a freá-lo. Ela usando a vontade dela para poder não desejar. Então, ela estava fazendo um exercício poderoso, né, de sacrifício de si mesma.
coração desejava assim naturalmente e a vontade percebia e freava o coração. Um exercício de usar, tá vendo assim, ó? Um exercício de renúncia, de abnegação muito grande, de querer uma coisa assim, como se fosse uma coisa que é um desejo assim natural, e ela com a vontade tinha que dizer não, 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 e era uma coisa santa, desejar Deus era uma coisa santa. Então, gente, a gente tem que fazer isso, para não fazer a nossa, para continuar na vontade divina, renunciar à nossa vontade, tem sacrifício. Tem que usar toda a sua força de vontade. Tem que renunciar. E quanto mais a gente conhece da vontade de Deus, mais conhece Deus, mais conhece o que Deus quer, mais tem essa força para poder conseguir. Não é com a nossa força sozinha, nossa força humana, a gente não tem. Mas pedir para Deus, Senhor, divina vontade, reina na minha vontade, com todo o coração. Colocar essa força, né, que vem de Deus, para poder não cair na nossa vontade humana, não deixar ela dominar a gente de novo, né? Com toda a nossa vontade, usar isso que Deus deixou. Você tem tudo para poder, só você tem que querer. Você tem que querer com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. A vontade, dando-se conta disso, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente, pelo que me parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração. Encontrava-me em tais estreitezas, em tais sofrimentos, que acreditava que me ia a vida. Não obstante isto, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer, mas não. E o que era pior, era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas, todo o dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me, querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com a sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal da cruz e deixou-me. Então, dando força para ela suportar esse sofrimento, né? Fez o sinal da cruz nela. Com esse sinal da cruz, ele infunde força nela, né? Para ela conseguir. Ele falou o significado do sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente faz o sinal da cruz, Jesus falou o que significa. O Pai infunde uma coisa, o Filho outro, o Espírito Santo outro. Eu esqueci como que é que ele falou. Ah, tá. É a semelhança com Deus. É para infundir de novo na alma a semelhança com Deus. O sinal da cruz, quando a gente faz o sinal da cruz, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para restabelecer a semelhança com Ele. Então ele estava, né, a semelhança com Ele, e Ele é o que? Obediente até a morte de cruz. Então ele estava fortalecendo ela para ser semelhança com Ele, ser obediente nessa questão tão difícil, tão cruel, né? Mas quem pode dizer ao purgatório em que me encontrava? O pior é que não podia me lançar para o meu sumo e único bem. Assim, eu era negado pedir e desejar Jesus, meu Deus. Às almas benditas do purgatório, lhe é permitido pedir e desejar, lançar-se ao sumo bem. Eles não são proibidos de desejar, o que eles mais fazem, né? Desejar Jesus. Desejar.
Só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim me era negado mesmo este consolo. As almas do purgatório desejam, mas não têm a posse de Deus. Ficam desejando e se purificando nesse amor, nesse desejo, nesse amor, se purificando. E ela não podia nem desejar. Então, toda a noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou, em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar. E não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Enquanto dizia isto, viu o confessor, e Jesus, aproximando dele, disse: Isto é impossível. Jesus falando para o confessor: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas em mim, que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim, é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo como se fosse como se fosse um copo com água, tivesse um copo com água, né, e você pega um pouquinho de água e joga dentro do copo. Misturou aquela água ali, ninguém mais separa. Então é a mesma coisa, as almas que amam a Deus, não tem como separá-las de Deus. É como se fosse essas duas substâncias, essa água que se mistura, não tem mais como separar. E havendo dito isto, já se foi. E eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disto, não sei como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me não sei como da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando o meu doce Jesus. Quando de repente o vi lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando. Mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: Não é verdade? És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar a obediência? E Jesus: Não sou demônio. E eu: Se não és demônio, façamo-nos juntos o sinal da cruz. E os dois sigamos-nos com a cruz. Signamo-nos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo ou bem o demônio, e então poderei estar seguro. Porque ele é obediente. Então ela estava pensando, não é ele, porque ele é tão obediente, mas é o que ele já tinha falado, né, com o confessor. Como ele falou aqui, né, isso é impossível, separar a alma que me ama de mim, tudo. O confessor deixou mais branda, né, a obediência depois dessa conversa. Assim fomos com o confessor, e como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Padre, veja você mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o padre, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que, se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão. Mas se fosse um demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão a potestade sacerdotal. Assim a beijou, tá vendo? Interessante, né? Como foi falado na aula. Que Jesus beijou a potestade sacerdotal. E aí falou no outro trecho da escola sobre essa questão, né? Que apesar de toda a situação do padre, mesmo se ele está em pecado, ele tem esse sacramento, ele é um sacramento. E o que ele fala para as pessoas, se a pessoa recebe
ele é um sacramento, o padre é um sacramento, ele é ordenado, né? Ele tem esse poder sacerdotal. E o que ele fala, o que sai da boca dele tem o poder de mudar, de levar a graça, e a pessoa muda de vida, ouvindo o que ele fala. O problema é que tem muitos que falam, né, por causa desse poder sacerdotal. Ele está ali ministrado, né, ordenado, está fazendo a missão dele ali de sacerdote. Muitas vezes eles falam e eles mesmo não levam para a vida deles o que eles falam. Mas ele tem o poder sacerdotal. Então, quando ele fala no confessionário, perdoa o pecado, está perdoado mesmo. Mas ali é a potestade sacerdotal que está em ação, que está em ato, né? Não é um homem, é a potestade sacerdotal. Jesus beijou a potestade sacerdotal, não o homem. E fala ali não é um homem, é a potestade sacerdotal. É muito importante entender isso. Quando Jesus desce na mão do sacerdote, na missa, ele está obedecendo não um homem, ele está obedecendo a potestade sacerdotal. E vem, né, no vinho, no pão e no vinho. Ele não está obedecendo um homem, ele está obedecendo a potestade sacerdotal. Depois disso, parecia que o confessor o conjurava para ver se era o demônio, e não o encontrando tal, me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus. Porque a obediência o tinha combatado, impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nestes dias de martírio ante a mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se buscando o seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair como por um imã, você olhando-me com 1000 olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. É a obediência para matar nossa vontade, gente. A obediência mata nossa vontade. É para a gente sacrificar. Obedecer a Deus. O que significa obedecer? É fazer a vontade do outro. E esse outro é Deus, não é uma pessoa. Quando eu falo que eu obedeço meu esposo, não estou obedecendo o meu esposo como um homem. Eu estou obedecendo a vontade de Deus, que colocou ele como meu esposo nesse ofício de esposo. Que foi a autoridade dada por Deus, toda a autoridade é dada por Deus. E não é porque eu não vou falar assim, eu vou obedecer meu esposo só se ele for um santo, só se ele pensar só de forma divina, só se ele não existe isso. A Nossa Senhora não obedeceu Zacarias, ele estava falando coisas humanas. Então é a mesma coisa, não obedeço o meu esposo, eu obedeço a autoridade dada por Deus para ele. E isso sacrifica a minha vontade, obedecendo a vontade de Deus. Não é isso que a gente fala, divina vontade, reina na minha vontade. Então você sacrifica a sua vontade para fazer a de Deus. E não é só a Deus diretamente, a vontade de Deus diretamente, assim, só Deus falando para você, só. Não, é as circunstâncias da vida também, as pessoas que Ele colocou como autoridade. Se não obedecer, não tem vida na divina vontade, porque não tem obediência à vontade de Deus, não tem o sacrifício da sua vontade para fazer a vontade do outro. A vontade de Deus. Não estou falando que a gente tem que obedecer cegamente tudo que o esposo falar, cada detalhe, assim. Não é isso, mas tem momentos que ele vai estar abusivo, essas coisas. Aí Deus é que vai mostrar, Deus é que vai dizer. Mas no mais, assim, no dia a dia, a gente obedece o que ele fala. Por Deus, é porque é a ordem, tem essa ordem, né? A obediência, ela que sacrifica a nossa vontade.
Mas enquanto digo isto, a voz do meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos, que diz: a obediência foi tudo para mim, tá vendo? A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer. A obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. A obediência à vontade do Pai. Ele falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, a obediência à vontade do Pai fez ele vir, nascer, tomar uma carne humana. A obediência fez ele morrer na cruz. A obediência à vontade do Pai. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda a classe de armas aptas para ferir. Porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue, me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração, destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. Então ela estava vivendo o que Jesus viveu, né? O sofrimento todo é a imitação da vida de Jesus. O nosso sofrimento também, o nosso sacrifício para fazer a vontade de Deus, tudo que a gente tem que sacrificar é a imitação da vida de Cristo. A vida dele foi de sacrifício, então a nossa também, sendo outros Cristos, é sacrifício. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. O ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá o trabalho. Então, o que Deus quer? Que você obedeça, que você seja dócil. E você realmente sacrifique tudo por Ele, pela vontade dEle. Né? Que sacrifique tudo pela vontade dEle. Não tem nenhuma consideração se você sofre ou goza, se vive ou morre. Só olha se você quer realmente sacrificar tudo pela vontade de Deus. O nome deste guerreiro é vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida, que é a vida vivendo da vontade de Deus, sacrificando a sua própria vontade. E o que não me deu esta obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem acorrentado, abri o céu, e como rei vitorioso tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Assim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido, e por isso amo tanto as almas que são obedientes, tá vendo? Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse acima, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira, e tendo-lhe dito, Pai, que é o Padre, né? Permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus. E a obediência de lhe dizer quando vem, não venha e não posso conversar, faço-a. Então ela falou, pelo menos deixa eu desejar, né? Deixa eu desejar, porque é natural, tão natural. Eu vou falar para ele não vir conversar, mas pelo menos deixa eu desejar ele. E ele, faça o que puder para detê-lo. E quando não puder, então dê-lhe liberdade. Quando não tiver jeito, né? Então a obediência mais amenizada, né? Vivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.